A gente se reuniu pela primeira vez em janeiro de 1979. O Clube do Samba começou na casa do João Nogueira, numa reunião, bota aspas aí nessa reunião. A reunião éramos eu, o João, a Ângela Nogueira, a mulher dele, e uma garrafa de uísque. Foram os convidados para aquela primeira reunião. Ali nasceu em 79, em janeiro de 79, a ideia do Clube do Samba, o início do Clube do Samba. E a primeira sede foi na casa do João, no Meia, na rua José Veríssimo 50 naquele tempo. Essa foi uma pergunta que uma vez fizeram num programa de televisão para mim, para o Sérgio Cabral, para o João Nogueira, para o Ney Lopes. Por que criar um Clube do Samba no Rio de Janeiro, que é o lugar do samba, né? O Brasil. A nossa intenção é que o samba possa ser organizado, que as pessoas que fazem samba possam ser ouvidas pelos cantores, pelas gravadoras, pelos produtores de discos. Mas é que naquele tempo, em 1978 para 79, fim de 78 e início de 79, a música brasileira, ela não existia praticamente na mídia naquele tempo. O que existia nos anos anteriores era uma coisa abominável chamada discoteque, que era uma música importada das gravadoras multinacionais, das gravadoras dos Estados Unidos, especialmente, que já mandavam aquilo preparadinho. Aqui o que as fábricas faziam era apenas adaptar as capas dos discos naquele tempo, LP naquele tempo, e aí tocar para frente. As novelas de televisão eram embaladas pelo som de discoteque. Principalmente a discoteca, o ritmo é muito mais pobre do que esse ritmo que a gente está tocando aqui, que é o samba. Naquele tempo não havia isso, quer dizer, o que você tinha, eu posso mencionar, havia uma novela, por exemplo, cujo título era Dancing Days, cujo êmulo, quer dizer, cuja a forma de propagação era essa discoteca, era o rock, né, trazido para dentro de todas as casas através do poder fantástico da televisão. Isso tudo são momentos históricos, né? São momentos sociais, são momentos culturais. Mas é importante se registrar que esse momento foi muito prejudicial à cultura brasileira, foi muito prejudicial à música brasileira. E na área do samba foi uma devastação, especialmente na área do samba. Aquele ponto de músicos ali ao lado do João Caetano, vivia assim de gente procurando emprego, ritmistas, etc. Então, uma coisa desse tipo. Ou seja, o Clube do Samba foi uma criação de sentido social, mais social do que propriamente musical. E foi liderada por um sujeito absolutamente genial, porque era um grande cantor, um grande intérprete, um grande criador, né, um músico admirável, compositor, que era o João Nogueira. A ideia da criação de um clube do samba como um movimento cultural, e não apenas como um lugar, um local para tocar samba, uma casa de samba, né, nasceu da generosidade do João naquele tempo. Daí porque o Clube do Samba ganhou uma força extraordinária, né, e dali a 2 meses, né, não havia revista, Veja, Isto É, todas as revistas da época que não tivessem grandes matérias sobre o Clube do Samba. O Clube do Samba passou a ser um momento de reivindicação política também. Todos os ex-exilados que voltavam a partir de 79, né, do exterior, a primeira manifestação de cultura de que participavam era o baile do Clube do Samba, lá na sede velha do Flamengo. Vladimir Palmeira, né, todos esses exilados que chegavam, Luiz Carlos Prestes teve no Clube do Samba, Leonel Brizola. Era justamente no Clube do Samba, ali na sede do Flamengo, onde eles iam se banhar de Brasil. Isso tudo concorreu para que houvesse uma manifestação fantástica de adesão. Todos os setores aderiram ao movimento que o João Nogueira iniciou. Ferreira Goulart, veja as pessoas, né, que participaram desse movimento, que seguraram a corda do Clube do Samba. Eu não mencionaria agora, mas vários cidadãos que estão hoje em dia, né, em postos até de direção importantíssimos, então foram cordeiro no sentido de pegar a corda, levantar a corda e levantar a ideia de que esse era o espaço que a gente devia reivindicar para nós. Eu te dou como exemplo, por exemplo, o pessoal da área do esporte, o pessoal do futebol, né? Afonsinho, por exemplo, cujo movimento até de reivindicação também dos direitos dos atletas, né, foi fortemente reconhecido. Lembra daquela música do Gilberto Gil, a propósito do movimento que o Afonsinho iniciou, né, e que o Pelé reconheceu quando da Lei Pelé. E, para você ter uma ideia, dali a alguns meses, onde o Rio de Janeiro, onde não se ouvia mais samba, né, e samba de todo tipo, desde samba bossa nova até samba de quadra, né, samba de terreiro, dali a pouco nós iniciamos os bailes de sexta-feira do Clube do Samba como um baile de atitude,
Fizemos uma orquestra de 30 músicos, né? Abrimos para os músicos brasileiros. A formação era uma orquestra, né? Uma banda, comandada pelo maestro Nelsinho. Mas essa banda, vamos dizer, né, Gisa, tinha nada menos que a nata dos músicos. É importante dizer que nessa época, o carnaval de rua já não existia, absolutamente não existia. O que você tinha no carnaval era o desfile de escola de samba, né, tradicional, etc, etc, e não havia mais carnaval. O primeiro samba do Bloco do Clube do Samba, do Mauro Duarte, Mauro Bolacha, lá de Botafogo, grande Mauro Bolacha, compositor. A gente faria um pequeno desfile, como aliás fizemos, dali da casa do João até o shopping center, que é cerca de 400 metros, se muito, e não tinha samba, então a gente iria cantar algumas marchas de carnaval e uns sambas de enredo da época, eu estou te falando de 1980. Até que o Mauro Duarte se escondeu lá no cantinho dele, como sempre. Em 5 minutos ele aprontou o samba. Então o primeiro do samba, do Clube do Samba, ao invés de pelo telefone, o bloco do Clube do Samba chegou. Chegou, o bloco do Clube do Samba chegou. Preste atenção, na bateria como vem no bamboleado, que as nossas pastoras têm nossa intenção é mostrar todo o nosso valor. No nosso bloco não há distinção de cor. Chegou, o bloco do Clube do Samba chegou. Chegou com amor, chegou, o bloco do Clube do Samba chegou.